Gente, boa noite a todos, né, oficialmente. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, né, dizer que é uma honra termos aqui hoje a nossa palestrante, que é presidente do DCM, que é o Departamento de Cardiologia da Mulher da SBC, que é a doutora Gláucia Moraes. Ela é do Rio de Janeiro, né, presidente do nosso Departamento de Cardiologia da Mulher, professora titular de Cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos apresentar uma palestra, né, sobre terapia hormonal da menopausa, quando indicar, quando contraindicar, na visão do cardiologista. Seja bem-vinda, Gláucia, e a palavra. Obrigado, eu agradeço enormemente essa oportunidade de estar com vocês. Meu som tá bom? Tá bem? E eu acho que é super importante essa última fala sua. Há muitas diferenças de visões, e eu acho que o mais importante é a gente conseguir coadunar essas visões para o benefício do nosso paciente, que no caso é a nossa paciente, né? Disse boa noite a todos. A ideia é a gente fazer uma passagem rápida pelo assunto e depois a Imara vai poder destrinchar e a gente conversar um pouquinho mais e trazer as dúvidas de todo mundo. E a primeira coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é porque que todos nós temos que tratar e aprender a tratar das mulheres, né? Porque a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens, nós vivemos 3 a 4 anos a mais, todos os dois tiveram esse dip aqui por conta do Covid, mas a mulher vive mais, mas vive mais com comorbidades. E isso é um problema e vai cair na mão de todos os médicos, de todos os profissionais de saúde, que vão ter que abordar essa mulher. E essa mulher, depois que ela entra na menopausa, o risco de doença cardiovascular aumenta muito. Falando assim das principais causas de morte em 2021, chama a atenção de que se dizia que a mulher não morria por Covid igual o homem morria mais. Mas vejam os senhores que essa mortalidade foi quase igual. E a segunda causa também é muito parecida dos homens com as mulheres, que é a doença cardiovascular. Então, isso aqui é a mortalidade proporcional, a única coisa que inverte, né, é a relação da doença arterial coronariana com a doença cerebrovascular, e na mulher é o contrário. Chama a atenção que as duas juntas, então a gente tem 12,4 aqui, e aqui a gente vai ter um valor um pouquinho menor, 12,2. De todo modo, isso aqui é muito mais do que 3 vezes todos os cânceres das mulheres juntos. A gente consegue ver isso aqui um pouco melhor quando a gente fala da doença cardiovascular nas mulheres. Vejam os cânceres das mulheres, mama, ovário, útero, é muito menor que, por exemplo, o AVC, é muito menor do que a doença isquêmica do coração. Mas, assim, eu trouxe essa tela muito mais para chamar a atenção, não é da morte, que a gente fala muito, mas é da carga de doenças. Veja a quantidade de DALYs que são atribuídos à doença cardiovascular nas mulheres. Isso significa que elas têm morte precoce e, além disso, essas mulheres têm incapacidades que a gente vai ter que tratar. E isso não vem, essa prevalência da doença não é só das mulheres mais velhas. Vejam que quando nós somos mais velhos, das mulheres, elas têm uma prevalência menor do que os homens, mas quando elas são jovens, a prevalência é, é maior nas mulheres, né? Então, essas barrinhas vermelhas, mostrando que essa prevalência das mulheres, que muitas vezes se associa com a gravidez, vai impactar na presença de doença cardiovascular lá na frente. Então, chamando a atenção da menopausa, por que a menopausa é tão importante? Só eu queria fazer um parêntese. Então, falando da menopausa, essa é uma iniciativa do DCM, da qual a Imara faz parte, de falarmos sobre menopausa para o leigo, porque, na verdade, é o público final, né? Então, esse é uma figurinha da nossa diretriz de menopausa para leigo, e chama a atenção que, em 2024, nós tínhamos 30 mulheres na menopausa no Brasil. E no mundo a gente tem 1,1 bilhão de mulheres em 2025. Isso impacta num grande número de mulheres com ondas de calor, com suores noturnos, com problema de sono, mudança de humor, e tudo isso vai repercutir na saúde cardiovascular das mulheres. Queria só trazer esse slide, essa linha do tempo que é da nossa direita, e só para chamar a atenção que, na verdade, a gente fala da menopausa, mas todos esses fenômenos de aumento de doença cardiovascular começam já desde a perimenopausa, que é aquelas 3, 4 anos que antecede a menopausa. Então, desde dessa época até a cessação total
do fluxo menstrual, a mulher já começa a ter um risco cardiovascular maior. E isso se estende também para quando nós temos menopausa precoce, ou seja, aquela menopausa, não se espera que a menopausa ocorra entre 45 e 50 anos, quando a gente tem entre 40 e 45 anos, nós chamamos de menopausa precoce. E a insuficiência ovariana prematura, que é essa que eu quero mais chamar a atenção de vocês, que é aquela menopausa que acontece nas mulheres aos 40 anos, porque aos 40 anos, abaixo dos 40 anos, né? Então, antes desses 40 anos, as mulheres, que a gente não pensa, passam a ter um risco cardiovascular de tudo, de AVC, de infarto, e a gente tem que imaginar e fazer isso. Essa pergunta na nossa anamnese, na emergência, ou nos nossos consultórios para tratar melhor essa mulher. A gente vai discutir um pouquinho essa questão do tratamento para frente. Por que que a gente chama atenção em relação à menopausa? Porque a menopausa faz com que a mulher perca o estrogênio. E o que que o estrogênio faz nos vasos? Ele tem um efeito não genômico, que é um efeito de curta, já vem da duração com dilatação, aumento da dilatação em óxido nítrico, mas tem um efeito genômico de longa duração. Ele diminui a aterosclerose quando ele está presente na mulher, diminui a injúria vascular, diminui a proliferação de células musculares lisas e aumenta o crescimento das células endoteliais. E isso é muito importante porque a ausência dele vai levar à obesidade, vai levar a depósitos inflamados, vai levar ao diabetes tipo 2 e à disfunção da célula beta hepática, vai levar a depósito de gordura no fígado, resistência da insulina, à insulina, alteração do estresse oxidativo e redução da função endotelial. Mas será que os médicos estão preparados para atender essas mulheres? Muito provavelmente não. Nesse levantamento desse artigo que foi publicado, apenas 70% dos médicos recém-formados se diziam elas se diziam não tendo conhecimento para tratar dessas mulheres, ou seja, um terço dos apenas 22% dos médicos da atenção primária e 42% dos cardiologistas se diziam preparados nos Estados Unidos para avaliar o risco cardiovascular das mulheres. E as mulheres mesmo não sabiam que a doença cardiovascular, então apenas 44%, ou seja, a maioria das mulheres não sabia que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Quando a gente perde o estradiol, diminui, eu tenho efeito em vários sistemas, como o sistema nervoso central, a mucosa genital, efeito cardiovascular e efeito nos ossos. Então, acabou o estrogênio, todos esses aparelhos ficam comprometidos. Então, eu tenho aumento do colesterol total, aumento do HDL, eu vou ter diminuição do aumento do LDL, diminuição do HDL, diminuição de prostaciclina, endotelina aumenta, óxido nitrosintetase diminui. Com isso, eu vou ter uma vasoconstricção com uma disfunção endotelial e aumento do risco de aterosclerose. E aí eu tenho um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio. E essa transição da menopausa é muito importante que todos nós estejamos atentos para ela, porque nessa fase, como a gente mencionou, que vai ser marcada pelas ondas de calor, pelos suores noturnos, distúrbios do sono, distúrbios de humor, sintomas urogenitais, secura vaginal, a dificuldade de ter relação sexual. Nessa época, essa época um tempo crítico para as mulheres para ter doença cardiovascular e vai ocorrer toda a mudança do corpo dessas mulheres, né? E eu vou ter muito mais gordura abdominal, resistência à insulina, vou fazer com que essas mulheres tenham mais síndrome metabólica, vou fazer com que essas mulheres tenham mais depressão, eu tenho mais depósito de gordura visceral, e essa gordura é uma gordura inflamada. Então, tudo isso muda o risco cardiovascular dessas mulheres. E como é que eu vou medir isso, né? Eu vou tentar avaliar por vários métodos. Um deles é olhar o remodelamento vascular através da espessura média intimal e da adventícia. Eu vou ver a rigidez arterial que essas mulheres apresentam. Isso tudo vai fazer com que essas alterações cardiometabólicas vão influenciar a morte e a prevalência da doença nessas mulheres. Quando eu tenho, então, a menopausa, eu diminuo o estradiol e a progesterona e eu aumento o hormônio folículo estimulante. Com isso, eu tenho alteração do sistema nervoso central, com desregulação da termorregulação, ansiedade, depressão, eu vou ter dificuldades de sono, eu vou ter disfunção sexual. E aí começa a acontecer um desbalanço entre o simpático e o parasimpático.
eu começo a ter muito mais atividade simpática nessas mulheres. E aí eu tenho aumento da resistência vascular sistêmica, ganho de peso, dislipidemia, resistência à insulina e eu tenho disfunção endotelial. E isso eu faço com que essas mulheres tenham uma prevalência muito maior de hipertensão, diabetes e, consequentemente, da doença cardiovascular. E aí, desse estudo que foi feito nas mulheres latino-americanas, vejam que, para além dos problemas que a menopausa mesmo causa, olha a prevalência de risco cardiovascular, sedentarismo, 64%, ansiedade, depressão dessas mulheres, mais da metade, síndrome metabólica em 1/3, hipertensão em 1/5. Então, para além do status da menopausa, com a perda do estradiol, há um aumento muito grande da prevalência de fatores de risco cardiovascular. E há uma relação direta entre esses fenômenos que acontecem, então, sintomas vasomotores, fadiga, comprometimento da autoconfiança das mulheres, sintomas urinários, falta de memória, distúrbio de sono, depressão, desânimo. Tudo isso vai fazendo com que essas mulheres tenham um ciclo vicioso, dificuldades no seu trabalho, dificuldades no relacionamento com o seu parceiro, dificuldade em casa, e isso cria uma série de alterações cognitiva-comportamentais nessas mulheres. Lembrar dos fatores de risco cardiovascular, a gente fala, mas não custa repetir, que para além daqueles fatores de risco que a gente conhece, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, etc., que atuam sobre os homens e as mulheres, o risco que eles representam na mulher é maior. Quer dizer, a mulher tem mais suscetibilidade a esses fatores de risco considerados tradicionais. Mas, para isso, a gente ainda tem, somando-se a isso, os fatores de risco que são sexo-dependentes. Então, uma mulher que tem menarca precoce vai ter mais doença cardiovascular na idade da menopausa, por exemplo, ou quando ela tem na gravidez, eu tenho distúrbios hipertensivos da gravidez, parto prematuro, recém-nascido com baixo peso, tudo isso vai impactar. Então, eu tenho que colher essa anamnese quando eu vejo essa mulher. Eu estou examinando, mas como é que foi sua gestação? Você teve alguma coisa? Porque eu já sei que essa mulher é uma mulher de maior risco para ter doença cardiovascular lá na frente, na menopausa. E, além disso, você tem todos aqueles fenômenos que são emergentes na mulher, como a depressão, a ansiedade, o estresse crônico. Essas mulheres podem sofrer discriminação racial, abuso sexual e violência, tudo isso impacta no aparecimento de doença cardiovascular no futuro. Então, juntando tudo isso para os senhores, vejam como essa constelação de sintomas vai agir sobre as mulheres. Então, elas começam a ter uma mudança do corpo, começam a ter uma obesidade e um depósito de gordura visceral, aumentam a prevalência de hipertensão e diabetes. A doença por si só leva a ansiedade e depressão com estresse crônico, e isso vai fazer com que eu tenha muito mais dislipidemia, de modo que jamais a gente deve permitir que uma mulher nessa faixa etária com risco cardiovascular maior faça uso de tabagismo. Mas não só esses fatores influenciam, eles influenciam não só na doença, mas na percepção que as mulheres têm da menopausa. Então, por exemplo, as mulheres mais educadas, elas buscam mais auxílio e elas têm menos sintomas clássicos da menopausa. Se elas têm um status socioeconômico melhor ou elas são empregadas, também elas sentem menos a passar da menopausa. Se elas têm áreas verdes que ela pode fazer, por exemplo, exercício e tem suporte social do marido, etc., eu consigo fazer com que essas mulheres sofram menos os fenômenos da menopausa. Tá cheirando Para os senhores gasolina. observarem aqui, a gente tem vários sintomas da menopausa e o que eu posso fazer para isso? E aí, uma das melhores terapias, além da mudança do estilo de vida dessas mulheres, uma das melhores terapias para essas mulheres, na verdade, é a terapia hormonal da menopausa. E é por isso que a gente está aqui. Maria, Com licença. meu nome é Mariana. Eu Gente, tenho tem 8 alguém com o anos. microfone E meu aberto. nome é Mariana. Amanda, por gentileza. Então, a gente estava comentando que a doença arterial coronariana, ela se manifesta quando eu tenho a queda do estradiol e eu vou ter alteração tanto na função endotelial, miocárdica, vascular e na metabólica. Essa doença coronariana que essa mulher vai desenvolver na menopausa, ela é diferente, né? Chamar a atenção que, por exemplo,
quando eu tenho, mesmo na menopausa, antes de 65 anos, a doença na síndrome coronariana aguda, a doença aguda é mais grave nas mulheres, eu vou ter um desfecho pior, com mais morte, com mais ciência cardíaca. Eu tenho nessa síndrome coronariana das mulheres, fase aguda, mais placa erosiva, eu tenho muito mais Takotsubo, e aí depois eu acredito que Mara vai comentar isso. E, para além disso, eu tenho que me lembrar que essa árvore coronariana da mulher é diferente. Ela tem um vaso de menor calibre, ela sangra muito mais quando eu manipulo para fazer uma angioplastia. Então, são riscos que eu tenho que cuidar dessa mulher. E mais ainda, eu tenho muita doença microvascular. Na menopausa, eu tenho uma doença aterotrombótica macrovascular associada com uma doença microvascular. Nas idades mais jovens, eu tenho mais doença microvascular. Outra coisa importante é que eu tenho um déficit cognitivo. Vejam vocês que, com o passar da menopausa, esse envelhecimento faz com que as mulheres percam muito da sua função cognitiva, um declínio cognitivo, que pode levar a um comprometimento cognitivo leve e até demência. É muito mais frequente demência na menopausa. Outra coisa que é muito importante, a terapia hormonal vai nos ajudar, é com a perda da massa óssea. Vejam o que acontece com os homens em geral, mas vejam o que acontece com a mulher na menopausa. Essas alterações hormonais vão fazer com que essa mulher perca muito massa muscular e massa óssea, com sarcopenia. Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar em termos de risco é em relação a doenças da tireoide, ou seja, tanto hiper quanto hipotireoidismo tem que ser pensado e investigado nessas mulheres na menopausa, que muitas vezes os sintomas que elas têm são mais devido a essas doenças que são muito semelhantes. Eu tenho muita confluência dessas doenças. Por exemplo, o hipotireoidismo vai ter obesidade central, resistência à insulina. Por outro lado, no hipertireoidismo, eu tenho aumento da frequência cardíaca, mais chance dessas mulheres terem fibrilação atrial, mais chance delas terem redução da massa óssea, porque ele altera o turnover ósseo, e mais chance dessas mulheres terem fratura. Então, a gente mostrou até essa figurinha da nossa diretriz de menopausa, mostrando essa interseção das doenças tireoidianas com a menopausa. Então, eu preciso investigar a função tireoidiana, porque na menopausa eu predominantemente tenho mais hipotireoidismo nessas mulheres. Também eu tenho mais ciência cardíaca, que é multifatorial. Então, eu posso ter hipertensão, que aparece mais nessas mulheres, síndrome metabólica, ateromatose, disfunção endotelial, a própria inflamação dos adipócitos que essas mulheres têm, a hipertrofia miocárdica, o remodelamento ventricular, tudo isso conflui para essas mulheres terem ciência cardíaca, que tem um modelo de ciência cardíaca que é própria da mulher, que é a ciência cardíaca com fração de ejeção preservada. Também é muito mais comum nessa fase a fibrilação atrial, que também é multifatorial. As mulheres se tornam obesas, isso tem uma relação direta com a fibrilação atrial. E essas mulheres que já têm um histórico para contar, ou seja, a gestação, a multiparidade ou uma doença valvar, isso tudo se soma nessa fase para essas mulheres terem fibrilação atrial. Outra coisa importante, nós mencionarmos as causas de AVC e vejam, os senhores, o uso de contraceptivo oral, até a terapia hormonal da menopausa, ela pode causar, se feita de forma inadequada, pode causar AVC. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é sobre a hipertensão da época da menopausa. Ela é uma hipertensão totalmente diferente da hipertensão que acontece antes, pela própria perda do efeito benéfico do estrogênio, fazendo com que eu tenha muito mais sensibilidade ao sal, encurtamento da árvore arterial, rigidez arterial e diferença em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí o que a gente vê? Essas mulheres têm hipertensão, elas têm pouca adesão à medicação, porque elas têm muito mais efeito colateral do que antes, ou do que os homens. Então, elas têm mais hiponatremia, elas têm mais hipopotassemia, essas mulheres têm mais tosse, edema de membros inferiores. Então, eu tenho que pensar nessas mulheres de uma forma diferenciada em relação à hipertensão. E é fundamental que nessas mulheres, que eu já sei que tem um risco cardiovascular maior, eu aplique as calculadoras de risco e separe essas mulheres em risco muito alto, risco intermediário e risco baixo. E o problema é que, apesar de eu fazer essa estratificação de risco, muitas vezes essas mulheres não recebem as estatinas de alta potência, que nós sabemos que têm tanto valor quanto nos homens.
Uma outra questão que eu acho que é importante a gente levantar na discussão é que as mulheres com risco intermediário elas têm que ser estratificadas adicionalmente. E uma coisa muito boa é o score de cálcio. No homem eu tenho que ter valores mais altos de score de cálcio, mas a doença aterotrombótica coronariana da mulher, ela não tem cálcio, ela tem uma carga aterotrombótica menor, então qualquer score de cálcio positivo já me coloca essa mulher num risco cardiovascular maior. E aí, agora, pensando em prevenção, eu tenho, então, que trabalhar com essas mulheres para prevenir a doença cardiovascular, e eu começo a trabalhar desde o início, ou seja, quando ela chega para mim no consultório, eu tenho que pegar uma história pregressa, colher uma história pregressa, perguntando sobre hipertensão, diabetes, lipidemia, lembrar da doença autoimune, que é importante na mulher. Eu tenho que colher a história gestacional dessa mulher, qualquer doença hipertensiva, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, como é que foi essa história gestacional, se teve cardiomiopatia periparto. Eu tenho que saber juntar isso tudo, mais a história familiar dessa mulher, a história social, que tem uma importância muito maior do que nas mulheres do que nos homens, o estilo de vida, e aí submeter essa mulher a uma avaliação dos biomarcadores, que são biomarcadores que eu mesma afiro, como a pressão arterial, o IMC, o peso, a circunferência abdominal e avaliação de perfil lipídico e perfil glicídico. E aí eu chego no score de risco dessas mulheres. E isso é muito importante nesse fluxograma que nós colocamos para trabalhar com as indicações e contraindicações da terapia hormonal. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas toda vez que eu quero pensar em saber se essas mulheres podem usar, eu tiro as contraindicações e submeto essas mulheres a uma mamografia, a um perfil lipídico e glicídico e a exames complementares que vão depender do que eu vou colher na anamnese. Talvez um score de risco, uma medida da espessura média intimal, para se eu saber, estratificando esse risco dessas mulheres, se elas não tiverem contraindicação absoluta, eu poder saber se eu vou implementar a terapia hormonal da menopausa. E se eu não conseguir, eu vou pensar em alternativas para isso, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eu vou pensar em uso de gabapentina, de oxabutilina, ou até do fezolinetant. Então, eu tenho que melhorar essa qualidade de vida das mulheres e que, se vocês pensarem, se elas têm uma qualidade de vida melhor, eu consigo controlar mais o peso, eu consigo fazer mais exercício físico e eu beneficio direta e indiretamente essas mulheres. Então, quando é que eu indico a terapia hormonal da menopausa? Nunca para prevenção de doença cardiovascular, prevenção primária ou secundária. Eu uso para prevenção de perda óssea, redução do risco de fratura, para se tratar dos fenômenos vasomotores como ondas de calor, sudorese profusa, alterações cognitivas, alteração do humor, síndrome geniturinária, e eu uso sempre na insuficiência ovariana prematura. E aqui as nossas recomendações, e depois eu acredito que Mara vai destrinchar um pouco mais com Fátima, mas dizer que eu devo dar terapia hormonal da menopausa para todas as mulheres que não tiverem uma contraindicação formal para essa terapia hormonal da menopausa. E eu não sei, eu tenho um tempo para começar, mas não existe nada na literatura que me diga eu devo parar a terapia hormonal. Muitas mulheres se sentem bem e a gente continua por um tempo maior, mas eu sou obrigada anualmente, ou dependendo do risco da mulher, semestralmente, a reavaliar o risco dessa mulher e a ver se nós temos benefício maior do que o risco para o tratamento dessas mulheres. Lembrar que a gente tem aquela janela de oportunidade, que foi o grande problema do WHI, ou seja, eu fazia a terapia hormonal em idades diversas, eu devo fazer sempre nos 10 primeiros anos, após o início da menopausa, ou até 60 anos. Eu devo considerar a idade de 60 anos quando a data da menstruação não é conhecida. E eu não devo usar, que essa é a nossa referência 6, nossa recomendação 6, não devo usar o uso combinado de estrogênio e progesterona para prevenção primária e secundária e para tratamento de qualquer doença crônica que essas mulheres tenham. Então, não adianta eu fazer, porque eu não vou melhorar. E a gente sabe que se eu começar a terapia hormonal da menopausa após os 60 anos, é aquele risco maior que a gente mostrou lá na frente de AVC, de tromboembolismo pulmonar, ou de doença arterial coronariana. As mulheres na menopausa, elas têm muita hipertensão arterial e têm muito sintoma vasomotor. Será que eu posso usar a terapia hormonal para essas mulheres na menopausa? Eu posso, mas
Se eu tenho uma hipertensão controlada, aí sim eu tenho uma possibilidade de usar a terapia oral, mas se essa hipertensão não está controlada, eu devo tentar controlar essa pressão arterial e, se ela é mais difícil de controle, usar o estrogênio transdérmico ou usar, se eu tiver síndrome geniturinária, usar o vaginal. Presença de obesidade, dislipidemia, diabetes e síndrome metabólica também me leva ao caminho da reposição transdérmica. Importante nós mencionarmos que a gente não recomenda a terapia hormonal sistêmica em mulheres que têm doença cardiovascular manifesta, em vigência dela, histórico prévio e agudo de infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Quando esse risco maior Ô, Ju, tô te do efeito atrapalhando. agudo acontece, eu posso Oi? usar e pensar nessa terapia para frente. Eu devo tomar cuidado com tromboembolismo venoso e com tromboembolismo pulmonar. Lembrar que qualquer doença, como as doenças sistêmicas, doenças autoimunes que possam levar a maior formação de trombo, eu devo me posicionar contra a terapia hormonal da menopausa. E nós colocamos aqui de uma forma muito clara que todos nós que éramos a SBC, a Febrasgo e a Sobrac, nós nos posicionamos contra a adoção de implantes hormonais manipulados, que as pessoas chamam de bioidênticos, mas, na verdade, eles são manipulados e a gente não sabe o conteúdo, a via de liberação, por quanto tempo eles vão usar. Então, nós nos posicionamos contra a indústria farmacêutica no Brasil, tem uma quantidade enorme de bons produtos que nós podemos usar e não tem sentido a gente fazer manipulação de hormônio, e muito menos modulação hormonal, como eles conhecem. Aqui nessa figura, a gente reúne as contraindicações quase absolutas. Eu vou dizer quase absolutas, porque a gente sempre tem que partilhar o risco e o benefício da terapia hormonal da menopausa. Então, quando a pessoa tem meningioma, é um problema. Então, ele é estrogênio dependente, eu tenho que tomar muito cuidado. A porfiria ou as doenças autoimunes como o lúpus, quando eu tenho um elevado risco tromboembólico, por exemplo, que eu tenho uma doença hereditária, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral, antecedentes de doença coronariana, antecedentes de câncer, uma doença hepática descompensado, um sangramento vaginal inexplicado, são sinais de alerta que eu não devo pensar em usar a terapia hormonal da menopausa, a não ser que eu estratifique muito o risco dessas mulheres e tenha uma decisão compartilhada com essas mulheres para essa terapia hormonal. A gente colocou aqui as doses, e essa é uma tabela que foi realizada pela Febrasgo, com as indicações aqui à esquerda de estrogênios, à direita de progestagênios, tanto da via oral transdérmica como via vaginal, e a mesma coisa para os progestagênios. Lembrar que toda vez que eu tenho uma mulher que tem útero, eu tenho que usar os estrogênios associados à progesterona micronizada. Lembrar também que o grande problema do WHI foi que, naquela época, a gente só tinha terapia hormonal da menopausa com medicação oral. E aquela primeira passagem hepática fazia com que as mulheres tivessem um risco de doença cardiovascular maior, de AVC ou mesmo de trombose. Hoje, com essa via transdérmica que nós temos, e para síndrome urogenital, a via vaginal, é muito mais fácil, eu tenho muito mais liberdade de partilhar o risco com as minhas mulheres. A gente bate na mesma tecla que a gente não recomenda o uso de testosterona para as mulheres. O nível, hoje mesmo eu estava fazendo exame de uma mulher, ela disse, não, mas o meu nível de testosterona estava 2. Eu falei, tudo bem, que bom, porque você não é um homem, né? Então, você não pode ter um nível de testosterona alto no sangue. Então, não se dosa testosterona na mulher. E a gente tem indicação muito específica, que é o desejo sexual hipoativo, para poder fazer e administrar a testosterona na Pode mulher. te atrapalhar. Uma outra coisa Assistir a importante da Glaucia eu gosto. é a gente Deve estar melhor que a minha. ter a questão da perimenopausa e a transição da menopausa, né? São coisas importantes da gente pensar que esse risco cardiovascular está aumentado e eu mantenho esse risco até um ano após a menopausa, e depois esse risco dispara enormemente, né? Eu vejo vocês aqui, a pré-menopausa, esse risco aumenta, e depois da pós-menopausa, esse risco aumenta muito mais. Lembrar do contínuo cardiometabólico, que eu brinco, e as minhas pacientes gostam muito, que eu digo assim, olha, eu preciso poupar
saúde para essas mulheres. Então, a mulher guarda dinheiro para a velhice, mas ela tem que guardar a saúde, porque isso vai acontecendo ao longo do tempo. É claro que o risco cardiovascular ele aumenta muito na menopausa, mas ele vem aumentando naquelas mulheres que têm alteração da gestação, que vão ter mais doença para frente. Então, aquelas mulheres que tiveram aqueles eventos na gestação, elas têm que ser acompanhadas pelo cardiologista e devem ser acompanhadas anualmente. Lembrar que a gente deve usar para as mulheres, como a gente usa para os homens, o Life Essential 8, então eu vou tentar controlar esses 8 fatores de risco, mas o que a gente vê nessa publicação da American Heart, que só nos Estados Unidos 7% das mulheres de meia idade faziam aquele valor de atividade física que é recomendada de 150 minutos de atividade física por semana, desculpe. Menos de 20% das mulheres nessa fase tinham uma dieta saudável. E 85% das mulheres acima de 75 anos eram hipertensas, mas só 1/3 dessas mulheres tinham a pressão controlada. Finalizando e agradecendo já a presença de todos, como é que a gente pensa que você vai ficar bem na menopausa? Então, a gente tem que exercitar para evitar o ganho de peso, para melhorar o humor e a saúde mental, e esses exercícios são exercícios aeróbicos e resistidos, mas também exercício de respiração profunda para que eu possa tentar equilibrar o parasimpático, o simpático que eu mostrei antes para vocês, para diminuir a ansiedade e depressão. Essas mulheres têm que cuidar do sono e a gente tem que ensinar para que essas mulheres elas se preparem para dormir, não pode ficar andando na rede social, se preocupando com o marido, com o filho, com o papagaio. Quando ela deitar na cama, ela tem que se preocupar em dormir de uma forma adequada, se alimentar de forma adequada, evitar ultraprocessado, drogas, alimentos muito calóricos, que vai fazer com que elas aumentem o seu peso. A gente tem que pedir para elas se exercitarem. E como ela se exercita? Muitas falam assim, eu vou ler, fazer um quebra-cabeça, fazer um crochê, fazer um tricô, porque isso tudo diminui o Calor, então não. risco da menopausa. Além disso, essas mulheres não podem fumar e eu devo avaliar pelo menos uma vez por ano, idealmente a Não, cada 6 calor. meses, a pressão arterial, o colesterol e os açúcares séricos dessas mulheres. Muito obrigada, gente. Eu vou parar o meu compartilhamento. Parabéns, doutora Gláucia. Muito obrigada por sua palestra. Como sempre, muito brilhante. Eu gostaria agora de agradecer e aproveitar para apresentar Imara como moderadora. Doutora Imara Queiroz, ela é doutora em cardiologia pela USP, professora de medicina na Universidade Federal de Campina Grande, cardiologista do Hospital de Trauma de Campina Grande e também ecocardiografista com título de especialista. Oi, pessoal, parabenizar a Gláucia, né? Na verdade, aqui ela já trouxe toda essa discussão para a gente. Por alguns momentos a gente organizou mais ou menos como deveria abordar. E a ideia da gente é ter uma conversa, né? Assim, é trazer, a gente tem vários colegas aqui com experiência que podem contribuir também. Mas eu queria trazer algumas mensagens, assim, pontuais. Nós, enquanto cardiologistas, na época que a mulher está na menopausa, muitas vezes somos os principais médicos dela. Quando ela é jovem, ela vai mais para o ginecologista que para o cardiologista, e quando ela fica mais velha, ela vai mais para o cardiologista do que para o gineco. E isso puxa um pouco essa responsabilidade para a gente de avaliar essa mulher. Como a Glaucia falou muito bem, ninguém vai pensar na terapia hormonal da menopausa para prevenir doença do coração. A gente não vai conseguir combater nenhuma, né? Todas elas vão estar. A gente vai tratar a doença estabelecida. E a nossa função, enquanto cardiologista, não é prescrever a terapia hormonal, é selecionar quem não pode fazer e principalmente desmistificar quem pode, porque é muito comum que uma mulher que não tenha nenhuma contraindicação chegue no cardiologista dizendo que está fazendo a terapia hormonal da menopausa e o cardiologista, mas você não deve fazer, ainda muito baseado nas pesquisas mais antigas, o WHI, que traz essa informação que a menopausa trazia problemas. Então, eu acho que na hora que a gente desmistifica isso, conversa com os colegas e mostra que a gente pode sim
fazer naquelas pacientes, mesmo pacientes que têm doenças, fatores de risco, como o Glaucia colocou aí, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas com obesidade, elas podem usar, optando pela via transdérmica, né? A hipertensão controlada a gente pode fazer na via oral também. E é importante que a gente faça um acompanhamento dessas mulheres, né? Não é porque a gente avaliou inicialmente para dizer que elas podem fazer, por exemplo, paciente de risco intermediário, como ela falou, tem um score de cálcio normal, não tem placa, dupla de carótida não tem placa, a gente libera para fazer, mas isso não significa que nunca mais eu vou avaliar aquela mulher. Eu vou ficar fazendo avaliação, não existe uma regra anualmente, né? A gente não vai fazer score de cálcio anualmente, geralmente a gente faz um score de cálcio, demora mais para fazer, quando a gente faz junto com o angiotoma, a gente demora 5 anos para reavaliar, mas a gente vai ficar reavaliando essa paciente, observando os sintomas e vendo como é que ela tá, como é que ela se manifesta. Uma coisa que a gente pode discutir aqui, eu chamo Gláucia também para trazer considerações sobre isso, é a menopausa cirúrgica. Muitas vezes as mulheres, elas fazem aquela famosa esterectomia total, que elas chegam para a gente dizendo, eu fiz esterectomia total, tirei tudo, e elas às vezes acham o máximo isso. Hoje em dia, graças a Deus, isso diminuiu muito. Os pacientes, os ginecologistas, eles realmente só tiram o ovário quando é estritamente necessário. A gente sabe que isso era uma prática mais comum antes, e hoje a gente tem menos. Mas às vezes acontece de uma mulher jovem passar por uma esterectomia e ter aí a retirada dos ovários, ou um tratamento de quimioterapia que faz uma inibição daqueles ovários, e ela entra numa menopausa imediata. Essa mulher que entra nessa menopausa, que tem essa menopausa cirúrgica, que entra imediata, e a mulher que Glaucia falou bem, da falência ovariana e da menopausa precoce, ali quando está abaixo dos 45 anos, essas mulheres, elas têm um benefício cardiovascular para frente em fazer a terapia hormonal. Geralmente, quando a gente não sabe idade que entrou aí, que chegou na menopausa, elas deveriam fazer pelo menos até 50 anos. Então, ela fez uma menopausa cirúrgica, teve aí aos 40 anos, até os 50 anos, que seria a idade que ela entraria na menopausa. Se ela faz essa terapia hormonal, ela tem um benefício cardiovascular, é um grupo pequeno disso que vai trazer esse benefício para a gente. Então, eu acho que vale a pena porque não é tão raro chegar em pacientes assim, e é comum que o cardiologista desestimule o uso. A gente não deve desestimular o uso desse tratamento. O tratamento é principalmente por sintomas vasomotores, sintomas ginecológicos. Mas a gente não deve assustar essa mulher. Eu não sei se Glaucia quer fazer alguma consideração sobre essa menopausa cirúrgica. Não, é fundamental. E é uma das coisas, assim, Mara, que a gente vê é que as pessoas nem perguntam, você tirou o útero, tirou os ovários, o que ficou, né? Porque por conta dos progestagênicos que você vai ter que colocar ou não, mas as pessoas nem... acabou a vida dessa mulher e pronto, está resolvido o problema dela, né? Eu acho que isso que você está falando é fundamental. E é um ponto importante. Essa anamnese ginecológica, minha gente, ela serve em todas as fases da mulher. A gente tem que fazer, a gente tem que saber quem foi a mulher que teve pré-eclâmpsia, que teve menarca precoce, que teve ali alguns fatores de risco, SOP, endometriose agora, são mulheres que a gente vai acompanhar mais de perto porque tem um risco cardiovascular aumentado. E o mais complicado é que a gente não tem uma calculadora de risco para colocar esses parâmetros. A gente tem que ter no nosso prontuário, na nossa anamnese, pontuar aquilo ali, marcar, chamar a atenção. A gente não vai tratar essa mulher como se ela já tivesse um evento, mas a gente vai ser muito mais rigorosa no controle de todos os outros fatores de risco. Então, se a mulher teve pré-eclâmpsia e ela está hipertensa, eu vou ser mais rigorosa naquele controle, eu vou focar mais no aumento do peso, no controle do peso. A obesidade é uma epidemia. E no tratamento também das pacientes que têm hipertensão, que podem usar a terapia hormonal oral, a dose desse estrogênio que é usado nessa fase é uma dose muito baixa, né? Como a gente tinha conversado em outra oportunidade, ela é menor até que a dose do contraceptivo que tantas mulheres usam. Coisa que eu gostaria de comentar em relação à mulher, além de todas aquelas características
peculiares, né, do sexo, do gênero, que é peculiar à mulher, é o fato daquela questão que foi acoplada ao Life Essential, que foi a parte da saúde mental. Não apenas a questão da saúde mental como doenças ou depressão, que é comum também na mulher nessa fase, mas de estimularmos as nossas pacientes a cuidar da sua saúde mental no sentido de ter um hobby, ter um prazer, ter um lazer. Então, isso também a gente deve estar lembrando na amnese, coisas que, por vezes, são negligenciadas, que a gente vai no automático tratar a dislipidemia, tratar a hipertensão. Então, é importante a gente estar abordando também essa parte da saúde mental, não apenas no sentido de patologia ou uma depressão específica, mas estimular elas a ter mais prazer, visto que tripla jornada, questões que são peculiares às mulheres enquanto mãe, mulheres, esposas, filhas, né? E, É Ana Paula, verdade. ainda tem um detalhe que você colocou que é fundamental, eu não falei muito disso para não perder muito mais o tempo, mas é a questão do ninho vazio, né? Essa fase, os filhos estão indo embora, o marido não se interessa mais por ela, ela se acha feia, porque tem alteração do corpo, tem, né, uma minusvalia. Então, isso que você está dizendo é fundamental, às vezes. Ela precisa, inclusive, de ajuda de um psiquiatra, né, de um psicoterapeuta para tentar vencer com terapia cognitivo-comportamental vencer essa fase. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E outra coisa também que a gente precisa, assim, tá no nosso papel de cardiologista, é estimular as mudanças de hábito dela. E o exercício físico é importantíssimo. E o problema é que, muitas vezes, essa mulher, ela nunca fez exercício durante a vida. E aí, quando ela chega nessa fase, ela não teve esse hábito, ela não criou isso, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer esse exercício. E ela acaba não fazendo, não achando que isso vale a pena e perdendo o benefício do exercício. O benefício do exercício, ele não está só em perder o peso, ele traz várias coisas. Osteoporose, né, Glaucia? Essa mulher que está na menopausa, ela perde massa óssea, ela precisa, inclusive, do exercício resistido. Ela precisa fazer musculação e não só exercício aeróbico. E a gente precisa estimular essa mulher a fazer. E não adianta só dizer assim, faça exercício. A gente tem que ensinar essa mulher como fazer. Para quem nunca faz exercício, até estava conversando com um médico do esporte dizendo o simples exercício de sentar e levantar, para você orientar a sua paciente que não faz exercício nenhum, sentar e levantar da cadeira várias vezes, como um exercício mesmo, já vai dar uma autonomia para essa mulher. E isso vale para a vida, né? Exercício, caminhada, os passos e tudo mais. Carla perguntou aqui qual a nossa opinião com o uso das novas medicações para o tratamento da obesidade. Carla, eu pessoalmente acho importantíssimo. Eu acho que é um recurso que veio para ficar. A obesidade é uma doença central aí nessa inflamação que envolve tudo. E quando a gente consegue controlar esse peso, a gente consegue melhorar basicamente as doenças metabólicas relacionadas. Então, com isso, eu acho que a gente consegue dar uma qualidade de vida para a mulher, ela vai conseguir ter uma autoestima melhor, a saúde mental fica melhor, a saúde física fica melhor. Então, eu acredito que faz uma diferença gigante. Marita está, Ah, inclusive, falando aqui que é médica da é, família e que fez uma visita domiciliar ensinando a fazer exercício de sentar e levantar. E isso é fundamental. Parabéns pela iniciativa, né? Assim, a gente sabe da dificuldade que é, mas a gente precisa estimular esses pacientes a fazer sim, eu né? acho, Mara, que a gente precisa, inclusive, estimulá-los, mesmo quem faz exame, você está fazendo exame de ecocardiografia, você está fazendo exame de eletro, você vai perguntando, "Não, você faz exercício? Não, mas precisa fazer exercício. Você sabia que aquele discurso que o risco cardiovascular aumenta? Porque, querendo ou não, você cria um contato maior com e o paciente te escuta naquele momento, né? Uma conexão. E aí ele vai sair dali no mínimo com a pulga atrás da orelha, porque ele precisa, né, fazer o exercício, mas uma coisa que eu queria falar da obesidade, na verdade, foi por isso que eu pedi a palavra, é porque
eu acho legal as drogas, eu acho muito bom, Imara, por um tempo curto. O que acontece é que a obesidade é uma doença e as mulheres e os homens, em geral, eles têm que mudar o mindset mental deles. Porque senão vai acontecer com as medicações e com a cirurgia bariátrica, que é o que a gente vê. A gente faz a medicação, faz a cirurgia bariátrica, aí eu tiro, volta um ganho de peso, reganho às vezes mais do que o dobro do que foi perdido. Então, assim, não adianta dar essas drogas para a obesidade se eu não mudo a história de vida dessas mulheres, se eu não mudo a forma como elas se alimentam, que eu não mudo a forma como elas se exercitam. Eu acho que elas ajudam essas drogas, mas num tempo curto. Ou então eu vou imaginar que eu vou usar essas drogas para o resto da vida. E a minha grande preocupação é a gente não tem estudos de longo prazo para dizer que elas são seguras, totalmente seguras para serem usadas 30 anos da vida de uma mulher, 20 anos. Então, eu tenho muita dúvida. Acho que elas são boas, mas por um tempo curto, até que eu possa mudar o estilo de vida dessas mulheres. Pelo menos, eu uso assim para as minhas pacientes. Dar um empurrãozinho, né, para dar uma estimulada, mas na realidade eu acho também assim que é muito complexo, né, o tratamento da obesidade, porque a gente precisa de multiprofissionais, na realidade, né? Tem até um comentário aqui deixa eu ver, Adriana, com relação a encaminhamento para o psiquiatra. Eu acho que não só por essa questão do tratamento da obesidade per si, mas a questão da mulher mesmo, né, ser acompanhada justamente nessa fase dessas questões de ansiedade, dessas questões de depressão, e também para a mulher aprender a se priorizar, porque pensando naquela mulher que Mara disse que nunca fez atividade física, então, por quê? Porque a mulher, ela sempre se deixa para depois, ou de uma maneira geral, ela se deixa para depois. Então, cabe a gente também estimular isso, né? Então, o que é que você, então, deixá-la, como é que eu posso dizer, copartícipe do seu tratamento, e não apenas a gente faça isso, faça aquilo, né? E Mara até já comentou isso, mas toda reunião nossa eu falo muito na questão da anamnese de gênero, né? Porque a gente tem que realmente mudar. A gente não aprendeu isso na faculdade, na hora da anamnese, perguntar, a não ser a ginecologista, assim, a gente como cardio, como clínico, perguntar o histórico dessa paciente, do histórico ginecológico, desde o início, desde a menarca, enfim, né? E avaliando os fatores de risco. Tem alguém que colocou aqui, é interessante, acho que foi Carlinha, não sei, fazer a calculadora de risco, mostrar a paciente, fazer junto com ela, estabelecer metas. E através, comparando isso com o que a gente colheu na história específica de gênero, a gente não deixar de estratificar o risco, não se acomodar. Ah, essa mulher tem um risco baixo, um risco intermediário, mas vamos um pouco mais além, que vocês já falaram isso também, achei bem interessante. Com relação à parte da ansiedade e depressão e trauma, né? Glaucia falou do Takotsubo. Há poucos meses atrás, eu recebi um eco de uma ex-residente de intensiva que faz eco, beira-leito, e ela disse, chegou uma paciente aqui com um quadro de insuficiência cardíaca, dor torácica e tal, e ela não tinha o transdutor de eco, ela fez com o transdutor de abdômen, e mesmo assim mandou para mim a imagem. Aí eu disse, olha, sugere realmente que seja Takotsubo, tem aquele padrão, né, de hipocontratilidade média apical e hiper na base e tal. E aí depois ela chamou o cardiografista do local e fez o diagnóstico, e o CAT realmente tinha coronárias, não tinha lesões obstrutivas. Então, lembrar que é bem comum na mulher também, né, essa questão da insuficiência cardíaca com alguns diferenciais, né? É verdade. A Carla também chamou Georgiana, para sono, né? Eu acho que vocês podiam comentar como é que a gente faz, vocês fazem para melhorar o sono das pacientes de vocês. só uma coisa antes, essa questão da atividade física, como a Mara falou, da gente estar sempre pontuando a necessidade de uma atividade resistida. Isso é importante e, por muitas vezes, os idosos, quando a gente fala sobre isso, falta pouco saltar da cadeira. E a gente tem que falar para eles o quanto é importante, porque quem vai levantar do sofá quando ele for idoso é a musculatura, ele precisa de músculo. Muitos idosos, quando a gente vê na UTI, eles em uma semana perdem toda a massa muscular, muitas vezes melhora todo o quadro pneumológico que levou para um respirador, mas não tem musculatura para sair do ventilador.
Então, achei bem interessante um trabalho que mostrou pacientes que iam para cirurgia vascular, grupo de idosos. Eles dividiram em dois grupos e viram que a mortalidade era menor, o desfecho era melhor nos pacientes que tinham pessoas mais desenvolvidas. Então, essa questão da estimulação da atividade resistida é fundamental. Eu costumo dizer para eles, assim, para os mais jovens, olha, não me importa esses teus 30 anos, 40 anos de idade, eu estou lá na frente. Enquanto você está aí, sentado na minha frente, eu já estou pensando nos teus 75, 80 anos. Porque, afinal de contas, a pirâmide do Brasil, ela mudou. Há 90 anos, centenário, hoje é uma realidade. Então, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que estimular a ter uma alimentação saudável, a ter uma atividade física regular e uma qualidade de sono também que deve ser bastante estimulada. Eu costumo usar um termo que aí eu acho que outras pessoas usam também, de poupança da saúde. E é a hora da gente pegar os pacientes mais jovens e falar para eles, vamos fazer a poupança da saúde, porque isso estimula, né? Mostrar como você falou, eu estou pensando lá na frente, então não estou querendo mudar nada agora, eu quero mudar lá na frente. Eu tenho que mudar hoje para ter ganho lá na frente. E essa poupança da saúde, ela funciona bem. Quando a gente está conversando, estimulando. E a famosa frase, né, Ana, assim, adulto não faz o que gosta. Uma forma da gente estimular os pacientes quando eles vêm com aquela conversa que, eu não gosto de fazer exercício. Sim, adulto não faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Eu uso essa Assim, sua frase, eu uso essa, digo, a doutora Imara, minha amiga lá de Campina. Ela fala isso, é verdade. eu uso uma frase, Mara, que eu vi, a conterrânea aí de doutora Gláucia, doutora Elizabeth, geriatra, há muitos anos, faz acho que uns 10 anos, ela dando uma palestra, e a doutora Elizabeth já era idosa, mas muito bem, né? A senhora sabe, conheço muito bem, e ela disse assim, olhou para a plateia e disse, jovens, cuidem do seu envelhecimento. Então, é isso, tem que cuidar enquanto é jovem, tem que fazer exercício, tem que fazer alimentação saudável, e o que há de vir de doença degenerativa e tudo mais vai ser melhor enfrentada se a gente fizer essa poupança, como tu dizes. É. E essa, a gente tem que ver que essa história, a menopausa e todas essas mudanças que vão aumentando o risco cardiovascular, eles não demoram a chegar, viu? 40, entre Agora não. 45 e 55 anos, a gente ainda está muito jovem, a gente ainda está ali achando que está muito bem, e essas mudanças chegam, e elas chegam mesmo. E às vezes a gente não percebe bem todas elas. E às vezes um alerta, algum sintoma, isso pode acontecer, faz você lembrar, poxa vida, eu estou sentindo isso. E aí vai trazendo aquele alerta. Eu queria convidar a Glaucia, a gente já está aqui com 1 hora de reunião, né? Normalmente é esse tempo que a gente faz. Eu vou dar uma pincelada assim, final, só com alguns pontos que eu acho importante, mas eu convido a Glaucia para fazer esse fechamento dela, porque a gente está aqui com a presidente do nosso departamento, a pessoa que idealizou tudo, né, para que essa diretriz acontecesse e ajudasse tanto os cardiologistas. Eu acho que assim, fica como imagem, como mensagem, qual a função do cardiologista? Não é nossa função passar a terapia hormonal da menopausa, é nossa função ver quem são os pacientes que estão contraindicados, e esses pacientes são pacientes, principalmente, que já tiveram um evento cardiovascular na nossa parte, né? Então, pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, doença arterial obstrutiva periférica, os casos de tromboses, os TEPs, né? Também as tromboses que vão ser maiores também vão ser mais complicados. Parente com câncer de mama não é mais uma contraindicação geral, a não ser que seja, assim, tipos de câncer de mama, hormônios dependentes, né? E aí isso é uma coisa que o ginecologista vai avisar, mas se chegar alguém no seu consultório que teve um parente que teve câncer de mama e estiver usando a TH, você não é mais uma contraindicação, isso pode acontecer. A gente não deve ficar tirando de todo mundo, mas a gente deve tirar as testosteronas, né, Gláucia? Isso aí a gente deve forçar bem a pessoa a parar de usar essa testosterona. E pacientes com hipertensão, pacientes com diabetes, pacientes com obesidade, elas podem utilizar
a terapia hormonal, mas preferia a via transdérmica. E a gente deve ficar monitorando essa paciente. A gente deve seguir monitorando essa paciente para ver se ela desenvolve algum sintoma, algum risco, que alguma alteração nos exames que faça com que a gente contraindique a partir daquele momento. Nossa, você falou bem, não existe tempo para a gente finalizar esse uso. Isso é muito pessoal. Tem mulheres que permanecem com sintomas vasomotores mesmo depois de 60 anos. E aí essa mulher vai se beneficiar de continuar usando, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Sem qualidade de vida, sem dormir, sem exercício, sem ficar bem, a gente não vai conseguir ter uma boa saúde. Isso faz parte da saúde também. Então, não vamos cortar de todo mundo, vamos cortar de quem precisa e estimular o uso para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. E aí eu convido o Gláucia para fazer Olha, eu vou essa. ler só no chat aqui, eu gostei das sugestões da Amanda, só para complementar, como é que ela faz com os pacientes dela para melhorar a qualidade do sono. Rotina de higiene do sono, para evitar o uso de telas na cama, jantar pelo menos 1 hora antes de deitar, emagrecimento, evitar a apneia obstrutiva do sono, roncos, fazer atividade, muitas fazem atividades noturnas, mas eu vou usar as palavras da Érica aqui para finalizar, né? A Érica diz, ó, parabéns a todos, mas eu acho que o mais importante é que nós todos cuidemos de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente faz uma recomendação e eu vejo isso também nas mulheres médicas, de uma maneira geral, e aí eu vou estender para os homens médicos, principalmente, né? A gente não se cuida, a gente até recomenda a terapia, a gente recomenda que se faça o exercício, recomenda que se descanse mentalmente à noite, você esquece seus pacientes, né? Mas, na verdade, a gente não faz isso, né? Então, para além de cuidar dos pacientes, a gente tem que cuidar, como diz a Érica, da gente mesmo, para que a gente possa ser um exemplo, né? Para que a gente possa fazer com que os nossos Já pacientes fechou aí, Francisca? vejam que a gente tá bem e tente se espelhar na gente. Eu acho que seria a minha mensagem final, Imar. Perfeito, perfeito, isso aí. Vamos Parafraseando a aprendendo. Érica aqui, né? Roubei aqui só. Na verdade, eu li o que ela falou, né? Bom, Gláucia e demais, né? Agradeço demais a presença de todos. A gente, o chat foi bem movimentado. E principalmente os comentários da Imara e a aula da Gláucia e comentários de todos, né? E dizer que é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande ter você aqui com a gente, né, Gláucia? Nos estimulando aqui. A gente está no grupo de estudos. Nós estamos estimuladas a cada vez estudar mais e aprender mais sobre a cardiologia da mulher.